Bom, bora lá então. Vamos retomar aqui. Eu vou passar rapidamente naquilo que a gente começou a falar na semana passada, só para fazer um resgate aqui. E aí acho que a gente vai conseguir chegar até pelo menos a fase passar pela fase fálica, epidiana e um pouquinho sobre a fase de latência, tá? Então a gente falou na semana passada sobre as fases da vida, né, e a sublimação segundo a psicanálise, mas também uma mistura entre psicanálise, espiritualidade oriental e egípcia, né? Que a escola da linguagem do corpo, a escola da Cristina Carr, ela trabalha e segue essas linhas, né? A grande vantagem de estudar psicanálise é essa questão, que a gente não fica amarrado, né? A gente, quando fala em psicanálise, a gente sempre ouve falar psicanálise integrativa. Infelizmente, a psicologia, muitas vezes, ela é limitada em algumas questões. Os caras, às vezes, não podem falar de uma terapia convencional, cromoterapia, aromaterapia, hipnose. Então, muitas vezes, se o cara agregar um conteúdo na psicologia, ele corre o risco de caçarem o CRP lá dele, né? Então, o certificado dele, né? A licença de psicólogo. E a certa vantagem para nós psicanalistas, né, que a gente tem essa flexibilização, essa flexibilidade de poder utilizar outras ferramentas também para trabalhar. É lógico que quando a gente fala no mundo holístico, tem a questão do que a ciência não consegue provar, né? Então é complicado a gente também validar tudo que a ciência tem que comprovar ou não, porque, por exemplo, você pergunta para a ciência de onde veio o pensamento, né? Ela não sabe dizer também, né? Então é interessante. Então, se você não sabe de onde veio o pensamento, então você vai negar o pensamento. Aí não sei se vem do cérebro, se vem da alma, se vem da consciência, se vem da neurociência, falando da frontal. Então é complicado. Então, de certa forma, existe o pensamento. De onde ele vem, a ciência até hoje não conseguiu também comprovar. Então ela não pode negar que ele não exista, né? E assim por diante. Então, a gente falou da fase oral, que vai lá dos 0 aos 2 anos, né? E eu expliquei um pouco, mais ou menos, de quais os impactos de você ter algum trauma durante o processo da fase oral, por exemplo, um corte abrupto da amamentação, bloquear a criança quando ela está descobrindo o mundo através da fase oral, e bater na mão da criança. Muitas coisas, de certa forma, podem gerar traumas nessa fase oral, né? E como a gente falou, né? Isso pode se transformar em algumas situações traumáticas, né? Então, às vezes, a gente vê certos comportamentos. Então, para quem trabalha com terapia, é legal, é muito importante a gente identificar algumas questões e você entender que isso veio desse bloqueio, desse trauma, dessa situação que a criança passou durante a fase oral, né? Calma, próximo ainda, né? Já estou adiantando. Então, por exemplo, se ela sofreu abruptamente alguma questão, então ela vai ter esses riscos que a gente falou, né? Eu não vou ler tudo, mas, por exemplo, reclusão, cleptomaníaca, ela pode ser agressiva, tendência a morder tudo. Então, quem morde tudo aí sai mordendo tudo, né? Então, pode ser que tenha alguma questão. Compulsão alimentar, bulimia, chupar dedo e objetos, morder os lábios e assim por diante. E como eu falei, né? Esse é o lado negativo, né? Do trauma. Né? Pode se tornar uma criança fofoqueira, briguenta, invejosa, insegura, indecisa, resmungona, chantagista emocional, né? Porque ela sofreu uma chantagem emocional nesse momento da vida dela, né? Ou seja, não tem seio, não tem mais peito, não tem mais comida aqui, você vai receber de outra forma. Então, isso vai gerar um impacto porque ela vai se vingar de alguma forma na vida adulta, né? Mas ela não sabe disso, né? Então, essa é a questão negativa. E a questão positiva, o que é? Uma sublimação. Ela pode canalizar aquela energia que foi negativa e converter para uma situação positiva, né? E aí a gente citou aí algumas profissões para pessoas que sofreram trauma na fase oral, né? E o que eles podem se tornar: bons advogados, juiz, cantor, compositor, professor, palestrante, pastor, padre, missionário, ator, radialista, locutor, mediador, pacificador, músico de instrumento de sopro, dentista, degustador, telefonista, radioamador, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista. Então você vê que interessante,
tudo que fala, que lida com a boca, de certa forma, é um canal da pessoa, depois na fase adulta, ela recuperar um tempo perdido da infância, sem que ela perceba, claro. Às vezes, esse trauma, essa situação que ela passou, vai ser, de certa forma, sanado, né? Ou seja, a criança ferida, ela vai se recuperar através da boca. Né? Ela teve um trauma através da boca, e na fase adulta, através da boca, ela vai também ter a melhora desse trauma. Né? Porém, né, o grande porém é que nem sempre todo o trauma pode ser sanado através dessa fase oral, dessa canalização, dessa sublimação positiva. Pode ser que ainda tenha resquícios, por exemplo, como a gente vê cantores, cleptomaníacos, briguentos, como a gente vê juízes, né, mandões. Né? Se a gente começa a pegar aqui algumas das profissões que ele pode canalizar, a gente pode associar algumas situações que a pessoa tem na vida também. A pessoa, ó, juiz, advogado, costuma ser o quê? Briguento, né? Ele tem que brigar de certa forma para poder, né, ganhar uma causa, de certa forma ele tem que se sustentar essa energia de poder defender algo, defender alguém, seja certo ou errado, ele tem que ser um pouco briguento, né? E assim por diante. Então, quando a gente sublima, tem um lado positivo, mas ainda há o risco de ter esse lado negativo ainda, de certa forma, né? E aí, às vezes, também, algumas pessoas, além dessa questão, quando você tem um entendimento que você sofre com essa questão do lado que você canalizou, mas ao mesmo tempo você ainda tem um sofrimento, você ainda tem um lado negativo forte, aí tem que partir para o quê? Para esse equilíbrio no trabalho espiritual, meditação, yoga, tai chi chuan, ou seja, buscar aí o autoconhecimento. Né? Eu acho que esse momento de pandemia foi muito interessante, né, para a vida de muitas pessoas. Né? Foi um momento que a gente se sentiu enclausurado, às vezes convivendo com a família, convivendo com mulher, com filho, com situações, e a gente teve que se enxergar. E aí começou a doer muito, né? A gente viu aí muitos divórcios, muitas brigas, muitos problemas ocasionados dessa necessidade, dessa busca obrigatória, né? E aí a gente está vendo também uma demanda muito grande por essa questão, às vezes, dos processos de autoconhecimento. Então, isso teve um lado positivo, acho que essa questão dessa pandemia. Lógico que tem milhares de lados negativos, né? A gente sabe muito bem. Mas ninguém vai antes da hora, né? Todo mundo está indo no momento que tem que ir. Bom, aí a gente falou um pouquinho também, acho que da fase anal, né? Que dos 2, 3 ou 4 anos. Então essa fase é o que? É o momento em que a criança começa já a criar um controle do esfíncter, né? Controlar as fezes, né? A urina. Então, só que quando a criança tem esse processo, então tem aquela questão de ela querer ser reconhecida. Qual foi a primeira arte que eu fiz depois que eu saí da fase oral, que eu só estava conhecendo, estava apreciando as coisas? Qual que é a primeira coisa que eu coloquei para fora? Foi o meu xixi e o meu cocô, né? E como eu falei, acontece muito das crianças nessa fase chegar com o piniquinho lá, a família tá jantando, ele chega com o piniquinho com o cocô lá. Né? Olha só, eu fiz, né? Então, e aí o que acontece? A primeira arte daquela criança foi negada. Então ela ficou frustrada. E aí o que aconteceu? Vai inibir a minha criatividade. Some daqui que isso é sujo. Pelo amor, a criança vai lá, se lambuza no próprio cocô e vem para a mãe, aí apanha, né? Aí, o que são as condutas negativas que são aí, que vão ser provenientes dessa situação que a criança passou? Né? Avareza, mania de limpeza, transtorno obsessivo compulsivo, colecionador de coisas inúteis, como eu comentei lá na semana passada, né? Tem um programa numa desses canais fechados que tem acumuladores, não sei se vocês já viram, meu, é isso aí, a pessoa teve aí esse trauma e junta tudo quanto é que é tranqueira, junta coisa que acha que vai usar, nunca vai usar, e aí também ao mesmo tempo vem essa questão do complexo de superioridade, que ela precisa se afirmar de alguma forma, né? E o inverso também, o complexo de inferioridade. Você é um merda, essa coisa que você está me trazendo aqui é uma porcaria, né?
Aí ela se torna o quê? Ela se torna obrigada a ser perfeccionista. Ela se cobra o perfeccionismo, porque o cocôzinho dela foi recusado, né? Então ela tem que ter perfeição em tudo que ela vai entregar, né? E aí, ao mesmo tempo, essa pessoa também pode ser uma pessoa que vira uma pessoa rígida, que tudo põe regra, né? Ou seja, por isso que a gente ouve o termo, às vezes, essa pessoa está cagando regras, né? Porque, assim, às vezes também ela está hoje colocando aquele cocô que ela fez que não foi validado, ela cria regras para que seja validada, né? Tanto na família, no trabalho, em casa, no lazer. Então, ninguém se diverte, porque quando ela chega, ela fala, bom, a partir de agora todo mundo vai ter que seguir as regras, né? A mesa vai ter que estar assim, os talheres desse jeito, né? Então, ela acaba sendo, né, um cocô. Muito interessante, né? A gente faz essas analogias, né? E, meu, por isso que eu falo, assim, o inconsciente ele tem esse poder de querer nos proteger e querer nos dar prazer, né? Então ele nos dá prazer, às vezes, em coisas que nós fomos tolhidos, né, na nossa infância, e aí a gente cresce e aí a gente vai ter esse prazer de querer colocar questões que nós fomos inibidos na infância, fomos bloqueados, a gente tenta colocar aquilo, e é tão automático que para nós é certo, é comum, tá legal, é desse jeito e tá certo. Mas a gente não percebe que a gente está usando essa dor para ressignificar algo que a gente sofreu, né? Então, pessoas que têm também comportamento autoritário, apego exagerado à pessoa e às coisas, né? Que aí vem novamente aquela questão de juntar muita porcaria. A pessoa também vai ser rígido com as opiniões, autocobrança constante, não gosta de mudança, não gosta de dormir na casa dos outros. Por quê? Porque o meu cocô foi invalidado na minha própria casa. Vou para a casa dos outros? Não, não posso. Eu não vou conseguir fazer cocô na casa do outro, né? E assim, que jogue a primeira pedra quem se vê à vontade, né, de fazer cocô na casa do outro, a não ser que ressignificou o cocô, né? E até convida o outro, vem cá. Não, eu tô brincando. Mas quase, né? Quase, né? Eu tô brincando aqui, a Agnes deu risada, né? A gente aproveitou, a gente fez muitas trocas aqui entre elas, ela fez a limpeza do fígado aqui, né? E eu falei, relaxa, Agnes, aqui a limpeza do fígado é um processo muito interessante e traz muitos resultados positivos. Quem quiser aí uma hora saber mais, eu mando aí, eu tenho um protocolo de limpeza, eu mando. E a minha ideia principal aqui nesse espaço, quando eu vim para cá para o sítio, a ideia era montar uns chalés e fazer essa limpeza do fígado. E ainda é um processo que vai estar agregado com as ideias que eu quero colocar. A minha amiga Egli fazendo cerimônia do cacau, fazendo meditação, yoga, né? E outras cositas mais, quem sabe. Né? O Dante fazendo aqui os tantra, né, Dante? Eu também preciso aprender, preciso aprender. A gente precisa fazer uns sagrados masculino e feminino também, né, brothers? Pois é, meu cara, importantíssimo, né? Mas o problema, não vou dizer que é problema, né? A adesão masculina, eu sinto que nós somos minoria, né? É doloroso a Não, gente mas eu acho que seria legal até fazer isso. Então, eu gostaria de fazer junto, né? Mas é claro que tem coisas que nem todos gostariam de compartilhar, né? Do homem compartilhar com a mulher e tal, mas algumas coisas, eu acho que daria para fazer alguma coisa junto, assim. Mas a olha, gente pode amadurecer isso. eu acredito assim que claro, abertura para nem todo mundo tem essa, vamos dizer assim, essa abertura de não ser julgado, né? Então, acho que antes de começar qualquer tipo de coisa, a gente tem que estudar e colocar essa questão do julgamento em si, né? Porque não tem jeito, né? Nós vivemos numa sociedade neurótica, né? Nós somos tem milhares de regras, tem milhares de questões que são colocadas nessa nossa sociedade que tudo está errado. Ah, o cara fez aquilo, ele não presta. Mas ninguém olha aqui atrás, justamente nessas fases que muitas vezes a pessoa ela é o que é, não é porque ela quer ser dessa forma, né? É porque repetiram um padrão, né? E ela não soube entender isso de repente, não julgar também e ressignificar isso, porque a gente fala, né? Na linguagem do corpo, as doenças
não são hereditárias. Elas são nada mais, nada menos do que uma repetição de padrão. Aí você vai falar, não, mas isso está no DNA da pessoa. Está no DNA da pessoa, mas ela não precisa desenvolver. É a mesma coisa, esse entendimento dessas fases que a gente passa, quando ela está mal resolvida, quando ela tem um problema, a gente vai levar aquela coisa e achar que é certo. Né? Então aí que tá. Então quando a gente para de julgar o outro, a gente vai ver que não tem certo e errado. Né? Então essa questão do julgamento, eu acho que a gente tem que aprofundar, quando a gente criar um grupo com esse propósito, né, a gente tem que aprofundar essa questão do limiar entre certo e errado e o julgar, né, o criticar. Você participou, né, Dante, daquele sagrado masculino, né? Você viu que lá, cara, já estava todo mundo sensibilizado, estávamos vários dias ali fazendo yoga, né, meditação, fazendo uma série até a gente fez o Temascal, né, antes, né, do sagrado, né? Então, claro, o próprio Temascal em si já é nós fomos para o útero, né? Aquela ideia de voltar para o útero, consagrar os elementos, os 4 elementos. Então aquilo já flora, né? Então aquilo já traz essa sensibilidade e disponibiliza para a gente não julgar, né? Você estava, né, no Sagrado? Teve, né, dessa vez do retiro? Teve, né? Então, Não, assim, esse último não teve. O do carnaval não teve, só do do ano Carnaval, novo. do Carnaval foi bem apertado, mas do Réveillon foi. Então, assim, foi. E para as mulheres que estão aqui conosco, a gente foi até difícil, nós como homens, encontrarmos modelo de homem exemplo para gente. Todos, de certa forma, encontraram modelos de mulher, né? Então foi bem delicado, foi um tapa na cara para todos nós ali naquele processo, porque quando a gente falava de modelo de homem, a gente trazia os pais, às vezes os tios, não com uma referência muito positiva, né? Teve um rapaz lá da Ásia, lá, eu não lembro de onde que ele era, né? E ele era homossexual, até ele trouxe a questão da forma da aceitação do pai, e que ele botou o pai dele para fora de casa porque ele não aguentava mais aquela situação, né, Dante? Ele não aguentava mais a situação do pai, menosprezar a mãe, bater na mãe, brigar com a mãe, e ele que, de certa forma, que tocava a casa, ele que era o pai verdadeiro, né? Ele botou o pai para fora de casa. E hoje, a relação com o pai dele é maravilhosa, né? Então, assim, tem coisas que não dá para explicar, mas são parte de um processo que todo mundo, às vezes, tem que... Cada um tem o seu processo, né? Tem que passar. Mas voltando aqui, né? A gente pode fazer o sagrado masculino, o sagrado feminino e depois juntar. Acho que justamente com essa questão de entender e não julgar. A gente tem muito que aprender com as deusas, né? Nossas deusas que às vezes nós não valorizamos, né? Não amamos e respeitamos, mas quando a gente aprende a amá-las e respeitá-las, o negócio fica muito mais leve, né? Então vamos embora lá, senão daqui a pouco eu me emociono e vou... Não, tô brincando. Então, voltando aqui aos problemas das condutas da fase anal mal resolvida, né? Onde eu parei aqui, autocobrança, não gostar de mudança, não gostar de dormir na casa dos outros, né? Foi o que eu justamente falei, né? Ficar enfesado com facilidade. Olha só que coisa, né? Essa coisa de estar enfesado é o quê? O pior, assim, de certa forma, é que o que eu percebo é que a maior parte das mulheres sofrem com isso, né? Às vezes eu fico sabendo de mulheres que ficam 2, 3 dias sem ir ao banheiro, né? Então você vê o quanto vou usar um termo não é pejorativo, mas quanto lixo que está acumulado dentro dela, né? Porque é lixo, né? Já absorveu as vitaminas, o que precisava, aquilo tem que ser descartado. A Cristina Cairo, ela fala que nós vivemos uma loucura tão... a gente dá prioridade para muitas coisas e a gente não... O certo, 2 horas já digeriu. Então, o certo era comer 2 horas após, já seria o tempo exato para você eliminar as fezes, em 2 horas. E aí o que acontece? A gente tem essa loucura de não ter tempo, né, para fazer as coisas, e aí você trava, né? Você guarda o que você deveria liberar para você poder seguir mais leve, né? Você trava e fica ali, né? Porque você está no trabalho, você está na rua, né? A gente sempre não está disponível para fazer as nossas
ter esse nosso momento, né, para poder se libertar desse lixo que não deveria estar dentro da gente, né? Mas faz parte do processo e acho que isso não é bom, mas é difícil também, né? A gente fala assim, não, eu vou comer, daqui a 2 horas já me programo, mas tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Às vezes, acho que muitos de nós aqui já trabalhamos em mundo corporativo aqui, né? E às vezes tinha gente que comia, almoçava, daqui a pouco voltava do almoço, daqui a pouco fui, né? E discretamente ia lá, com seu medo, né? Então vamos lá. Então, ficar enfesado com facilidade, ter nojo de quase tudo, menosprezar-se diante das pessoas para testar o seu valor. Isso aí a gente encontra muito, né? Pessoas que são assim. Ela se menospreza só para ver o que vão falar dela, né? Não tem nada a ver, mas eu lembrei do Jânio Quadros. Ele ganhou a prefeitura num tempo e tal, e ele pegou e falou, eu não mereço, eu vou pedir impeachment, eu vou pedir para impeachment, não, eu vou pedir para sair e tal. Ele foi testar para que, não sei se vocês já ouviram essa história, ele foi testar, na verdade, para ver se as pessoas iam às ruas pedir para que ele voltasse. Aí se arrependeu amargamente, porque ninguém estava nem aí para ele. Achar-se sujo o tempo todo, né, aquelas pessoas com mania de limpeza, sentir a necessidade de tomar banho várias vezes, né, no mesmo dia. Eu tenho uma técnica para tomar 2 banhos no mesmo dia, um banho só no mesmo dia, tá? Vocês começam a tomar banho 11h55, quando for 00:05, vocês saem do banho, entendeu? Aí vocês vão perceber que no mesmo dia vocês vão tomar 2 banhos, porque no outro dia vocês vão tomar às 11h55, terminar 00:05, você vai tomar 2 banhos. Nossa, que besteira, essa foi ruim. Problemas com hemorroidas, somatizar doenças no intestino ou na bexiga, sentir adoração por perfumes fortes ou rejeitar qualquer perfume. Então, gente, a nós que temos clientes, temos pacientes, né? Não são pacientes, não são clientes, e quando eles têm algum tipo de lado, de situação negativa, às vezes a gente tem que trabalhar aquela questão da infância, né? E o pior, assim, é que a gente sempre vê, né? A gente sempre, pelo menos na minha... Como eu trabalho com hipnose, então eu levo a pessoa para lá, né? Então eu já tenho esse discernimento de que tem alguma coisa lá atrás, eu vou levar. Mas para quem é psicólogo, às vezes psicanalista, tem certa dificuldade, porque a gente fala assim, me diz aí como é que foi a tua infância. Foi perfeito, foi ótimo, sempre fui feliz, né? Só que você acaba não atingindo aquele objetivo de buscar realmente aquele momento, não que isso seja necessariamente a forma de trazer uma catarse e essa catarse ser a solução do problema, mas é que essa catarse pode trazer uma âncora que foi colocada lá nesse momento, né? Como acho que quando eu falei da hipnose, como ela funciona, acho que vocês lembram que eu falei o caso da borboleta, que a menina olhou enquanto estava todo mundo triste, e aí toda vez que ela via a borboleta ela ficava triste, sem perceber que aquilo foi instalado, é um programa, né? Então tudo isso, muitas vezes, são programas que são instalados na gente. Então esse programa que é instalado nesse momento, com esse trauma, ele só pode ser resolvido quando a gente vai e busca a origem do problema. Quando você encontra a origem do problema e você mostra para aquela criança que naquele momento ela não podia fazer nada, ela era um bebê, era uma criança, então aí muda, vira a chavinha, porque ele sofria por causa daquela criança que sofreu e ele não pôde fazer nada. E a gente volta, né, faz essa ressignificação com essa regressão. Tá legal? Só para elencar como que é importante a gente saber como a gente pode resolver esse lado negativo, né? Através de qualquer terapia, né? Seja Theta Healing, seja hipnose, seja psicologia, seja psicanálise. Eu acho que às vezes quando a gente tem a noção de que a origem daquilo pode estar lá atrás e a gente dá um novo significado para isso, a PNL ela usa esses artifícios, essas ferramentas, né? E a gente consegue mudar algumas coisas, ajudar a pessoa a mudar, né? Que a gente não muda nada. Vamos lá. Então, as condutas negativas, que mais? Eu vou acelerar aqui, senão a gente vai ficar na aula passada ainda, né? Rígido nas opiniões, autocobrança, não gostar de dormir. Já passei, né? Acabei voltando. E aí os exemplos de sublimação, né? As condutas positivas para tirar aquela carga negativa e vir. Olha que interessante, né? Tá tudo mexendo com o quê? Mexendo com pintor, né? Fazer a arte, né? Quem não viu a minha arte na criança não deu valor, agora eu vou maquiar uma pessoa e deixar ela bonita, né? Eu vou ser um artista plástico, então eu vou moldar uma peça e fazer com que essa peça seja valorizada por outras pessoas. Mas é interessante isso, sabe? Eu tive pacientes que trabalhavam com arte
e eles ficavam, coincidentemente, né, eu conversava, e eram coisas bonitas. Eu tive uma paciente que ela fazia, inclusive até me deu algumas coisas que ela fazia, de cerâmica, e ela falava, eu fico tão triste que minha irmã não gosta, a minha mãe não gostava, ou seja, olha só, bem como que vem bem expressivo essa questão da negatividade na fase anal, nessa fase que ela precisou ser reconhecida. E aí, quando ela envelhece, ela começa a canalizar para um lado positivo, só que ela não é reconhecida também, né? Ela leva isso para a família dela e ela ainda tem essa dor ainda, né, na alma. Porque, de certa forma, eu posso ser o melhor artista plástico. Se minha mãe falar que a minha arte é uma bosta, né, um cocô, eu vou receber aquela criança de novo no meu inconsciente, me protegendo, né, e falando, poxa vida, olha só, minha mãe não gosta. E assim por diante. A minha mãe é muito assim, né? Quando eu recuso comer alguma coisa que ela fez, ela fica toda sentimental. E quando eu era pequena, ela fazia uma puta de uma pressão para eu comer tudo. E me entuchava comida, meu Deus, e não era isso que eu queria. E agora eu vejo como isso desencadeia, né? Porque a gente costuma cuidar de nós mesmos como cuidavam da gente. Então, quando eu tô assim, me sentindo mal, desolada, o que que é? Vai comida. Vai, Uhum. vai. Não, justamente, a parte de repetir o padrão, né? Provavelmente, como ela, os que gostaram, a mãe, o irmão, alguém da infância que não deu valor para aquelas coisas que ela fazia. Hoje, se eu não me engano, você comentou que ela é uma excelente boleira, né? Faz uns bolos maravilhosos, né? Aí, gente, já vamos ter bolo aí para. Já falou, mãe, tem uma galera que quer um monte de bolo aí e tal, vamos fazer aí, o ego dela vai inflar, né? Porque ela fala, vamos fazer bolo. E quando você chegar em Ela tá casa, Egli, fazendo um bolo hoje. oi? Não vai ficar pronto amanhã. Não entendi. Ela tá fazendo, inclusive, um bolo hoje, que vai Ah, ficar é? pronto amanhã. Olha que beleza. Então, você vê, olha aí, cozinheiro, artesão, ou seja, agora eu vou colocar o meu amor, vou levar a minha arte para que seja apreciada. Né? Ó, doceiro, proctologista, olha só que coisa, já pensou? Você pegar um proctologista, o proctologista sabe o que é proctologista, Agnes? Você fica com uma cara de dúvida? É, é o cara que a gente, quando completa 40 anos, vai lá fazer uma visita para ele, sem nenhuma intimidade, sem nenhuma autoridade, autorização, ele vai, né? Eu fiz exame de sangue, olha só como eu sou muito machista, né? Até hoje fiz até exame de sangue, nunca fiz. O toque. Cirurgião plástico, massagista, agrônomo, pecuarista, jardineiro, apicultor, né? Então essas são as formas de sublimação, mas como eu falei, né? Mesmo com a sublimação, há casos em que, lógico, o lado negativo ainda paira, né? Então se a gente sabe do lado negativo e sabe do positivo, se a gente se pegar numa discussão com uma pessoa que você está vendo que está vindo do lado dela, aí você fala uma coisa que não tem nada a ver para ela, fala, nossa, mas você faz um bolo tão gostoso que você vai quebrar ela não vai nem perceber, viu, Egli? Vai falar um assunto que não tem nada a ver, sabe, Egli? Aí você, de repente, ela tá ali te enchendo o teu saco com alguma coisa e fala, nossa, mas seu bolo é tão gostoso, você vai quebrar ela, que ela não vai entender. Mas Hoje tá tenso. né? Mas lá no inconsciente dela, a criança dela, ela vai ficar feliz. E aí Vai. a discussão dela, né, vai virar a chavinha, vai falar, puxa, né, vamos mudar, eu não vou brigar mais com ela porque ela lembrou de uma qualidade que eu sou boa, né? O que você falou que hoje é o dia, né? Hoje já surgiu uma discussão. É. Eu tentei, né, trazer como que pode melhorar isso daí. O que eu deveria ter feito para você não se irritar dessa maneira, não gritar dessa maneira? Ela não respondeu, ela não consegue imaginar um cenário melhor que evite essa coisa crica, reclamação, sabe? Então é realmente tá arraigado, é o prazer de atacar, de reclamar. Então, é porque ela não tem consciência ainda dessa ferida que ela teve lá na infância e que essa ferida tem um impacto, tá? E é delicado, né? A gente criar uma metáfora dentro de casa, né? Porque você vai ter que metaforar, né? Você vai ter que acessar a criança dela de alguma forma.
quando ela tiver... essa é engraçado isso aqui, né? Uma vez eu teve uma paciente que... paciente não, cliente, né? Uma cliente que ela brigava muito com o marido, que ele sempre colocava a toalha pendurada e esquecia, ou no sofá, ou jogava em cima da cama. Aí eu falei para ela, olha, faz uma brincadeira com ele, para ver se você acessa o inconsciente dele, tá? Aí eu falei para ele, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a toalha e vai brincar com ele. Ao invés de você reclamar, você vai pegar aquela toalha e vai falar, olha que legal, a toalha tem perninha. Aí você vai balançando a toalha e vai levar a toalha até o local dela. Vai falar, você viu? A toalhinha saiu andando sozinha e foi pro lugar dela. Que bonitinho, né? Aí o que acontece? Isso vai mexer lá no inconsciente, vai buscar, isso é interessante. E eu falei isso para uma paciente minha, uma cliente minha, e aí depois de um tempo ela falou, você acredita que nunca mais ele esqueceu a toalha em lugar nenhum? Falei, tá vendo? Às vezes é difícil a gente descobrir uma forma de retrucar uma reclamação sem ser reclamando também, né? E quando você usa o lado infantil, o inconsciente, ele absorve, ele guarda aquilo, né? Quando você usa uma metáfora, a gente na hipnose a gente usa muito a metáfora. Quando a gente quer acessar uma situação que a pessoa é teimosa e ela não quer aceitar, você coloca ela num transe, aí você olha para ela, você está falando uma coisa, você vê a cabeça dela balançando assim, você fala, tá bom, eu vou falar com a tua criança então. Aí você cria uma metáfora e vai lá. Aí vai de um jeito que, meu, é factível, é fatal, assim, é batata, né? Então essas sublimações aí, como eu falei, não tiram o lado negativo, né? Como você falou, sua mãe é uma excelente boleira, adora cozinhar, adora levar esse lado dela, mas ela quer elogio, né? Se não tiver elogio, se você não comer, eu não estou feliz, né? Aí eu vou ficar mais enfesada, né? Eu não sei se sua mãe tem problemas também nessa questão, né, de ir ao banheiro, né? Mas existe uma probabilidade, às vezes, de ficar enfesada com algumas coisas e travar, né? Porque isso é a forma que ela vai ter de canalizar negativamente, né? Ou seja, é a forma psicossomática da reação do corpo em relação a essa coisa. Vai travar, né? Bom, e bora lá. Essa fase é a fase de interesse do instintivo, né, e a sexualidade, dos 3 aos 7 anos de idade, né? Essa fase é muito importante também, porque é uma fase que gera muitos bloqueios. E aí, essa fase, ela vai gerar muitos fetiches na criança também, se ela for mal conduzida, né? Quando os próprios pediatras eles falam dessa fase, né, tem um certo tabu, né, pois o sexo sempre foi mal visto, né, pela nossa cultura puritana, né, e tudo, não, quando fala de sexualidade, a mãe às vezes até vai tapar o ouvido, né, não, se você pegar o seu filhinho mexendo no pipizinho, não vai reprimir, né, sua filhinha mexendo, não é uma masturbação, ela está se tocando, ela está conhecendo o órgão dela, e de certa forma, a gente foi tolhido pela religião, pela falta de informação, né? Aquilo não é sexo. Ela não está se masturbando, ela está se tocando porque ela está conhecendo a genitália. Ela saiu da fase oral, saiu da fase anal, e agora ela tem que explorar o mundo, ela tem que se explorar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque o que vai acontecer? Podem gerar uma série de distúrbios, né? Entre eles frigidez, ejaculação precoce, medo ou obsessão por sexo, né? Acho que a gente discutiu, né, um caso de um paciente aí, né? Ele tem medo, né, de levar essa questão. Provavelmente, a gente até nem, como a gente está falando agora, ele pode ter tido algum bloqueio nessa parte na infância, né? Na fase fálica e edipiana, né? Ou seja, a fase do Édipo, do complexo de Édipo, né? E aí também pode levar mais o quê? A medo, a obsessão por sexo, né? Estupro, prostituição, homossexualismo afetado, doenças genitais e nos órgãos reprodutores, alergias, enxaquecas e até um complexo de inferioridade ou superioridade sexual, né? Aí que vem aquela questão do fetiche também, né? Mas eu vou falar dos fetiches um pouquinho mais para frente.
E é interessante quando a gente fala do homossexualismo afetado, né? Por quê? Porque existem dois tipos de homossexualismo. Existe o biológico, que a pessoa ela vem lá com seus X e Y abalados, quimicamente, biologicamente, eletricamente, neurofisicamente, né? Então isso é uma tendência que a pessoa já tem uma questão do homossexualismo já de uma forma biológica, e tem o afetado, que é justamente o quê? Por ele sofrer algo nesse momento. Pode ser um bloqueio, uma invasão, ele pode sofrer um abuso nesse momento e bloquear, por exemplo, uma menina, uma criança. E o mais interessante, sabe o que é mais interessante? É que nessa fase não se distingue o que é certo e o que é errado. Então, às vezes, um toque na genital de uma menina ou do menino nessa fase, ele brincou com o meu pipi, não sei o quê. Aí a pessoa, de repente, ela cresce e falam para ela que aquilo é errado. E o inconsciente dela busca aquele registro e aí gera esses bloqueios, né? Então, o nosso cérebro, nosso inconsciente, ele é uma caixa de Pandora que a gente nunca sabe direito como é que ele funciona, né? Por quê? Quando eu tinha 6, 7 anos, eu gostava do meu amiguinho tocando no meu sexo, tocando na minha vagina, tocando no meu pênis. Aí, quando eu cresci, me falaram que aquilo era errado. Pronto, virou uma neurose, virou um trauma. Meu Deus, eu fui abusado porque eu brinquei de médico na minha infância. Quem nunca, né? Eu brinquei de médico com o meu amiguinho e ele abusou de mim. Só que não teve penetração, não teve malícia, não teve maldade, só que para o inconsciente ele vai proteger aquela pessoa. E o muito interessante também é que nessa fase, muitas vezes a obesidade, né, por essa questão do que? Da repressão, do abuso, né, do que foi considerado como abuso, ele vai se tornar obesidade. Mais fortemente no caso das mulheres. Eu peguei muitos casos que eu tive que ressignificar situações que eu ajudei a pessoa a entender que aquilo não foi um abuso, mas ela levava como abuso. E aí, quando ela cresceu e teve um gatilho de uma pessoa mexendo no órgão dela, aquilo virou o quê? Defesa do inconsciente. E o que o inconsciente faz quando ele nos defende? Ele vai fazer algo para nos proteger. Então, ou seja, você tem um corpinho bonitinho, né? Você está se formando, né? Você está crescendo, está começando a nascer os seios, você está sendo atrativo. Só que como é que você vai não ser mais atrativo? Bom, então você vai engordar. Aí as pessoas não vão te desejar, não vão tocar mais nos seus órgãos, ninguém vai desejar tocar em você, tocar no seu seio, porque você agora é protegido pelo inconsciente, com esse processo do quê? Do gatilho daquela situação que era uma coisa que não necessariamente foi um abuso, mas se transformou, o significado foi dado através disso. Pessoal, tá confuso? Às vezes é que eu falo, eu tento ser mais didático possível, mas que às vezes eu entro numa fase e levo situações para aquelas situações até que eu já vivenciei nos processos, né? Então eu tento ser um pouco, buscar da melhor forma possível associar, né, essa questão, tá? E aí, como eu estava falando, na fase epidiana também tem essa questão do filho ou da filha, né, se apaixonarem pela mãe, se apaixonarem pelo pai. E a questão é como os pais têm de conduzir essa situação, né? Porque eles vão usar o quê? Eles vão usar o argumento de estar completo, de não ser rejeitado pelo pai e pela mãe. Ou seja, o menino se apaixona pela mãe, só que o pai, ele é o concorrente. Então, quem tem mais atenção? Opa, peraí, eu que preciso de mais atenção. Poxa, meu pai dorme com a minha mãe, por que eu não durmo com a minha mãe? Né? Eu tenho que ser o homem da casa, eu sou o mais o desejado, eu sou o príncipe, ela fala para mim que eu sou o príncipe dela, então eu tenho que dormir com a minha mãe. Né? Então, por incrível que pareça, isso parece uma coisa tão simples, mas ela é complexa. Porque uma criança com os 4, 5, 6 anos de idade, ela já tem que ser cortada. Ela pode dormir? Pode, de vez em quando, dorme e vai para a cama. Mas se dos 4 em diante, se ela teve uma fase em que, mamãe vai, eu tenho bicho no meu quarto, tenho bicho papão. Não, então vamos lá, eu vou ficar na tua cama, tem que contar a história, né? O teu anjo da guarda tá lá, então ele vai te proteger. Eu vou ficar lá e se você vir para lá, seu anjo vai ficar sozinho e você não vai ser protegido. Então tem umas técnicas que você tem que usar para que a criança fique na cama dela. Porque
crianças que passam de 4, 5 anos dormindo na cama da mãe, vai ter complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Ela vai enxergar, em todas as mulheres que ele se apaixonar ou namorar, ele vai ter que enxergar a mãe. A mulher perfeita é a mãe. E ele nunca vai encontrar a mulher perfeita e vai ter muitos problemas de relacionamento. Ele vai viver procurando a mãe na mulher. Só que não vai encontrar. Ele nunca vai encontrar. Né? E aquela que amamentou, aquela que deu colinho, aquela que... Né? Então isso vai gerar esse complexo de Édipo. Muitos homens têm problemas de relacionamento porque nunca encontram a mulher perfeita, né? Porque não é a mãe. Né? E ao mesmo tempo, alguns encontram a mulher perfeita, que é parecida com a mãe, só que não desgruda da mãe, e aí a mulher fica num pedestal, né? E ele não sabe também, porque para ele é como transar com a mãe. Né? Quando a gente fala da ejaculação precoce, de algumas questões sexuais também, às vezes esse contato puxa, eu tô transando com a minha mãe no inconsciente, tá, gente? Vamos levar assim, tô transando com a minha mãe, então tem que ser rápido, né? Mas quando ele arruma um amante, ele fala, nossa, eu não tenho problema de ejaculação precoce com o amante. Mas então a minha tá no pedestal aqui, então eu vou lá e eu só copulo uma coisa. Então a gente, sabe, quando a gente encontra clientes, né, pacientes que têm situações como essa, fala, poxa, com a minha mulher eu tenho uma relação e é uma coisa, pá, por que será, né? Então você já vai levar isso para uma relação fálica edipiana, né? Que tem esse complexo de Édipo aí. O cara não sabe, né? Ele, no inconsciente dele, tá transando com a mãe dele, né? Ele achou a mãe dele para casar. Só que ela vai viver num pedestal, né? Então, quais são as condutas negativas aqui da fase fálica? Perversões, masoquismo, sadismo, exibicionismo, voyeurismo, né, fetiches, homossexualismo, né, homossexualidade. E aí, quais são as sublimações da fase fálica positiva? Né? São ginecologista, urologista, obstetra, parteira, sexólogo, dançarina, né, dança do ventre, ela gosta de mostrar o ventre, porque quando ela era criança ela foi tolhida, ela não pôde mostrar, agora eu posso mostrar e todos vão apreciar. Ator, atriz, por quê? Porque eu vou viver várias personas, né? Eu não preciso ter uma personalidade única, porque aqui eu posso, lá quando eu era criança eu não podia, porque eu fui tolhido, né? Eu te queria mostrar, né? E não podia mostrar. Modelo fotográfico, agora eu posso mostrar também. Manequim de passarela, né? Manequim de passarela vem... Olha só que interessante, por exemplo, o manequim de passarela é modelo fotográfico. Como que foi sobre negativo? Vamos dizer, tem pais, às vezes, que olha a menininha, olha que bonitinha, ela tá peladinha, e toda vez valoriza, aí ela fica toda ali peladinha, desfilando, né, mostrando o seu corpo, com 5, 6, 7 anos de idade. Olha que bonitinha, ela de calcinha. Então, assim, aquilo, no inconsciente dela, vai gerar um fetiche. Ela gosta, um exibicionismo, ela vai gostar de querer se mostrar de biquíni, né, ou ser fotografada, né, ou que outras pessoas assistam ela, seja fazendo sexo, seja como for, e aí foi justamente o quê? Problemas negativos na fase fálica. Professor de educação física, carcereiro, olha que louco, né? Carcereiro, por que o carcereiro, né? Ele foi preso, né? De repente o pai bateu e prendeu, falou, ó, fica aqui de castigo. Você vai ficar de castigo, porque você saiu com o seu pênis ereto na rua pelado, mostrando isso, não pode, vai ficar preso. Então ele vai gostar de prender os outros e vai gostar de ficar olhando os outros sem poder sair. Né? Quando a gente associa essas coisas, parece que não tem nenhum sentido, mas quando você começa a associar, você vê que é muito interessante. Figurinista, ó, principalmente de lingerie, fotógrafo, apresentador de TV, autor de filmes e novelas e produtor e diretores artísticos. Se a gente for esmiuçar cada um, a gente vai longe. Mas todos eles podem ter sido sublimados por alguma questão de trauma na fase fálica. Já vai dando a hora aqui. Mais sublimação: manicure, pedicure, cabeleireiro, fisioterapeuta, médico, massagista, depiladora. Fase de latência, período da exploração, iniciativa dos 6 aos 11 anos. Gente, vai dar 8h30, a gente se comprometeu a terminar aqui às 8h30, né? A gente, na verdade, que acabou, que eu estou vendo aqui, a gente acabou
falando, faltou só um pouquinho aqui na parte fálica de falar, né? E eu revisei bem rapidamente a fase anal e a fase oral, para poder gravar e levar isso para o pessoal, e aprofundei um pouquinho mais na fase fálica edipiana, né? E aí as próximas seriam aqui fase de latência, e a fase dos 12 lá da... Deixa eu ver aqui. Fase da latência. Peraí. Oxe, perdi, tá aqui. Aqui, a gente foi na edipidiana. Então vai ter mais 3 fases ainda interessantes aqui. Fase da liderança, fase da latência e a fase da genital. Então essas 3 fases são muito determinantes também nas questões da sexualidade, que aí já é uma fase mais profunda ainda e mais enraigada na questão, porque você já está em formação, né? Já começa a ter certa formação no corpo da criança, né? Seja menino ou menina. Não chega a ser a fase de puberdade, mas chega a ser um momento em que tem um impacto muito forte, muito interessante. Então, na próxima, eu não vou revisar, eu já acabei revisando, acho que foi legal a gente revisar até para eu gravar e mandar para o grupo para o pessoal ver. E aí depois, na próxima, a gente já parte direto para essa fase de latência, liderança e genital, beleza? Alguma Beleza. curiosidade, dúvida, comentário, o que vocês quiserem? Eu fiquei com uma curiosidade. Como que você acessa isso através de regressão? E como que a pessoa às vezes vai saber que ela teve esse, sei lá, esse conflito psicológico aí na fase anal, fálica ou oral? Como que você consegue trazer isso Então, e tratar isso? é interessante, né? Porque no meu caso, né? Como eu faço leitura, no meu caso, tá? Eu faço a leitura do rosto, eu faço a leitura do corpo, né? Então, algumas coisas, e lógico, uma boa anamnese, cara. A anamnese, acho que assim, é um momento primordial para você buscar tudo. Às vezes são perguntas que a pessoa. O interessante, às vezes, né? É que numa anamnese, às vezes, nem na anamnese você consegue tirar tudo, né? Porque às vezes, vamos supor, às vezes a pessoa não me fala que ela tem o intestino preso na anamnese. Eu não pergunto muitas vezes. Mas aí durante o processo ali, a pessoa vem me falar, eu tenho intestino preso. Opa, peraí. Pode ser alguma coisa na fase oral. Aí você começa a esmiuçar e começa a perguntar. Meus processos de hipnose, quando eu trabalho, normalmente as minhas sessões são de 1h30 a 2 horas. Às vezes 45 minutos são só conversando. Mas só que na minha conversa eu já vou, de certa forma, pegando o conteúdo que ela me trouxe na anamnese e vou cutucando um pouquinho algumas coisas, né? De certa forma, para ver o que vem. Mas agora sim, vamos falar da regressão em si. A regressão é muito interessante porque quando a gente fala das âncoras, né? Desses momentos da infância, sempre vai ter uma âncora, seja uma surra, né? A gente sabe, né, que tudo que é emocional tem vamos dizer assim, uma memória forte. Mas às vezes essa memória forte também se tornou amnésia, porque senão ela vai ser uma dor, né? Como eu acho que eu comentei aqui com vocês, né? Todos vocês, se eu perguntar dia 11 de setembro de 2001, né? Quando as Torres Gêmeas se chocaram, onde vocês estavam? Todo mundo sabe, ou se lembra com quem estava, onde estava. Por quê? Porque foi uma memória traumática que ficou gravada. Mesmo que não foi comigo, mas emocionalmente, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo, isso gerou uma carga negativa, uma dor muito profunda. Porque só se falava o quê? É que nem agora, a gente fala dessa epidemia, né? Quem vai esquecer de 2019? Daqui a 50, 20, eu não vou dizer 50 anos, porque sei lá, né? Eu estarei com 99 anos, né? Daqui a 50 anos, meu Deus do céu, será que eu vou estar vivo? Mas tudo bem, não vamos me preocupar com isso ainda. Mas assim, quem viveu esse momento vai se lembrar de muita coisa, de muitas situações que passou, de muitas coisas que vieram. Por quê? Porque isso gera, vamos dizer assim, uma memória celular, uma memória traumática. Quando a gente fala da neurociência, eu falo muito da amígdala cerebral. Quando eu falo da amígdala, né, a gente tem 2 amêndoazinhas aqui no cérebro
são pequeníssimas, estão aqui na parte do cérebro, no lado de cada lado do cérebro, que tem uma amígdalazinha. E essa amígdala, ela é responsável por gravar traumas, emoções fortes. Então, quando a gente sente medo, aciona-se a amígdala. E aí essa amígdala, ela vai fazer com que o nosso corpo comece a jogar adrenalina, cortisol. Então isso vai gerar uma série de toxinas, uma série de hormônios que vão passar na nossa corrente sanguínea. Aí nosso fígado vai receber isso, vai filtrar. Então tudo isso vai gerar o quê? Lá na amígdala, uma memória. Por exemplo, quando você tem um choque, a amígdala ela vai gravar essa informação, né? Quando a criança, quando ela está descobrindo, ela vê um fogo, ela não sabe o que é fogo, ela vai lá e põe a mão, ela se queima. Então a amígdala gravou, opa, fogo queima, né? Então quando você só passa por um assalto, o motoqueiro te passou do seu lado, enfiou o revólver em você, opa, motoqueiro assalto, pronto, ativou a amígdala. Toda vez que você vê o motoqueiro, você vai ficar com medo, ativa a amígdala, tá? Então eu estou dando essa volta até para explicar o quê? Quando a gente faz uma regressão, a gente vai buscar na amígdala essas associações. Então, a gente chama de... É um termo que a gente usa na hipnose, transderivação. O que é transderivar? Eu pego uma coisa que te incomoda hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da mãe da Egli, vai. Ela se incomoda com não gostarem da comida que ela... Quando alguém não gosta da comida que ela faz, irrita ela. Aí eu começo a pilhar ela num transe para ela sentir aquilo. Eu falo, como é que você se sente quando não gostam da sua comida? Aí eu fico chateada. Como é que você se sente? Sinta-se chateado. Eu vou aguçando aquilo. Aí eu vou trazendo todas as emoções negativas e vou batendo. É doloroso. A hipnose, às vezes, a gente é meio sádico, né? Às vezes a gente é meio sádico, porque a gente tem que cutucar uma ferida. Por quê? Porque aquela ferida vai mexer na amígdala cerebral. E ela vai ativar a amígdala. Ela vai ativando. E aí eu vou ancorando essa dor nela. Eu vou marcando um ponto no corpo dela. E aí, o que acontece? Quando eu aciono esse ponto, a mente dela vai... Eu pergunto, eu vou contar até 3 e você vai levar a sua mente numa outra situação que não seja essa, em que você não gostou, em que não gostaram da sua comida, mas que é parecida com essa. Aí eu, 1, 2, 3, e a pessoa vai. Poxa, eu tô aqui, eu sou criança. Aí eu começo a aguçar, né? Onde você tá? Aí eu sou criança, eu tô sentado no meu pinico. E o que tá acontecendo? Eu tô fazendo cocô. Tá, então, vai narrando para mim como se você estivesse aí agora. Aí ela vai, eu tô fazendo cocô, aí eu fiz o cocô e vou levar para minha mãe. E aí ela brigou comigo. E aí, olha só que interessante, muitas vezes, como eu falei, o cérebro, nosso inconsciente, ele protege. Então, quando eu trago a pessoa de volta do transe, ela fala, nossa, eu nem me lembrava disso. E aí, o que acontece? Aquele cocôzinho recusado vai se transformar na comida recusada que irrita ela. E é muito louco isso. É muito louco porque essa memória que foi instalada, esse programa que foi instalado na amígdala, ele só vai poder ser reprogramado quando a gente acha a causa raiz, né? Existe, claro, quando a gente fala da hipnose, normalmente a gente trabalha lá atrás. A gente busca ressignificar aquela dor lá atrás. Mas quando a gente fala, muitas vezes a gente fala também da questão do coach, por exemplo, ele vai pegar isso que a pessoa se incomoda e vai buscar uma ponte para o futuro. Como você não se incomodaria mais com isso, né? Só que pode funcionar? Vai funcionar, porque você vai reforçar um estímulo, um novo estímulo, no seu córtex cerebral ali, você vai criar um novo caminho neural para que situações parecidas com essa não te incomodem e não te causem mais dor, né? Então você vai sublimar, você vai ressignificar. Ah, Egli, sua mãe tá aí? Fala um oi para sua mãe. Ela correu? Boa noite. Como é que é o nome da sua mãe, Egli? A Aurelinha. Nós não falamos dela, não, né? Então, quando você... Deixa eu seguir aqui o fio da merda, senão eu vou me perder. Então, quando a gente volta
naquela história, na infância, que é muito interessante, porque aquilo ficou gravado na amígdala. Então, você, na verdade, você vai estar... Oh, eu quero bolo também, hein? Você vai estar repetindo que uma coisa que na infância foi esse trauma, foi esse lado negativo na fase, seja oral, seja anal, seja fálica, você vai estar repetindo negativamente daquelas formas que a gente viu, né? O quê? Com inveja, com briga, sabe, com insegurança, né? E aí você vai trazer uma coisa negativa, entendeu? Então, por isso, na hipnose, a gente sempre pega com a pessoa o que está incomodando ela. Uma das perguntas que a gente mais faz, o que te incomoda? E aí eu pego e faço essa pessoa reviver isso pelo canal. Pô, tá dando água na boca, Egli, dá um tempo. A gente pega o canal que aquela pessoa sofreu, seja ele visual, seja ele sinestésico, auditivo. Então esse é outro detalhe, né? Outro detalhe na hipnose que é importantíssimo, a gente saber o canal da pessoa, né? Porque se eu não souber o canal da pessoa, fica mais difícil. Se eu sei que a pessoa ela é auditiva, então eu vou falar, vou contar. Olha, ouça o que você ouvia quando era criança. E aí ela vai ouvir a mãe dela falando de novo aquilo tudo, né? Então é isso. Deu para entender, Dante? Faz sentido? Ficou confuso? Não, deu sim. Né? Bacana, cara. Depois a gente Resumindo. pode fazer umas demonstrações aí também com a Egli. Então, você vê, a gente fez tanta coisa aqui, né, Egli? A gente fez uns trabalhos, uns exercícios aqui. Eu fiz até um exercício com ela de bioconexão. E a gente acabou não consegui, não, a gente fez hipnose não verbal, um pedacinho, mas a gente não conseguiu fazer hipnose verbal, não consegui fazer uma condução. E olha que foi uma semana, hein? Foi uma semana, foi tanta coisa, foi tanto, a gente fez umas trocas, fez muita coisa legal aqui, foi bem produtivo. Mas acabamos não fazendo a linguagem, a hipnose falada, a hipnose conduzida, né? Mas numa próxima faremos. E também, o dia que você quiser, assim, é interessante. Eu fiz o curso de hipnose, lá quando a gente fez o curso de hipnose, a gente já estava nessa vibe, nesse transe, né, no processo de transe lá, então a gente se tratava na frente de todo mundo. Mas todo mundo, lógico, sem essa questão do julgamento, porque às vezes tem situações, por exemplo, que a menina vem e fica com aquela remoendo e não fala, aí ela sofreu um aborto. E aquele aborto acabou gerando o quê? Um bloqueio sexual, gerou uma série de questões que, se ela não trouxer aquilo, não ressignificar, ela não consegue dar uma direção para aquela questão que é negativa que ela sofre, né? Então é muito complexo, às vezes E vem, cara, vem. Quando você transderiva, a não ser que a pessoa bloqueie e fala, não, eu não vou... Ó, tipo, veio na mente, ela falou, não vou falar isso. Não vou falar porque é muito íntimo, é muito delicado. Aí a pessoa às vezes bloqueia, às vezes acontece, mas que tá, né? É que tá o contrato, né? O acordo que a gente faz. É que o paciente, né? O cliente, ele estando de frente a mim, aquilo que vai estar sendo dito ali é só entre nós, né? Não vai sair dali. Aí é que vem a questão do julgamento também. A gente tem que sempre expor. Eu acho interessante que eu falo para os meus clientes assim, eu chego e falo, olha, o que você falar para mim nunca vai ser assustador, tá? Porque eu já ouvi coisas que você jamais imagina o que eu ouvi aqui nesse divã, né? Mas e também, de certa forma, eu nunca vou levar para você o que eu já ouvi também, e nunca vou levar as coisas suas. Eventualmente, se eu tiver um caso clínico que é importante, eu posso até usar esse caso clínico, mas jamais revelando, né, o santo, né? Posso falar do milagre, mas não do santo. Então é isso. Foi fácil aí, entendeu, Dante? Acho que ele foi no banheiro agora. A gente falou tanto do cocôzinho. Tô brincando. Aqui. Não, eu entendi sim, cara. Bacana, muito legal. Então, e é legal pra caramba, cara. E só resumindo, então é transderivar, mexer no que incomoda, voltar, buscar a origem, ir lá na origem e ressignificar. Ressignificar e trazer para o momento presente. E aí, quando a gente traz para o momento presente, a gente tem que testar também. Porque aí, às vezes, a pessoa fala assim, tal. Aí eu falo, e agora? Vamos supor que você fez um bolo maravilhoso e aí comeram tal e tal pessoa não gostou. Como é que você se sente? Aí você está testando.
Ela fala, ah, olha, indiferente. Aí você fala, funcionou, né? E é muito louco, cara, é muito louco, muito louco. É muito interessante. A hipnose é uma coisa muito. Eu não sei nada sobre hipnose. Eu tenho muito que aprender. Mas o pouco que eu sei já mostra um cenário muito louco. Bom, é isso. Vocês querem. Gratidão, meu amigo. Ah, eu que agradeço. Aprendemos e trocamos. Mais alguma? Vocês querem perguntar alguma coisa? A Egli tá assim, não sei, será? Ele tá pensando. Engraçado que, como eu fui criada por ela, né? Muitas coisas do que você falou, acho que só tem uns 3 itens aí que é coisa de acumular, coisa inútil. Tem e não tem. Uhum. Como é muito traumático, eu não peguei nada, eu me revoltei contra tudo isso, né? Contra regras, contra Uhum. rigidez. É, E o que eu trago disso é raiva, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco de todos os traumas. não, então. A questão é essa, né? O importante, assim, como eu te falei, para você aprender a lidar com essas coisas, às vezes é um pouco delicado. Como você falou, a pessoa ela não pode também desenvolver, ela não necessariamente ela vai desenvolver todos os traumas, né? Mas você lembra que eu comentei aquela coisa para você do não estar mais presente, né, na matéria, né? É uma coisa interessante, porque isso é uma coisa que choca, que mexe lá dentro. Eu lembro de uma vez de um paciente de toque, não foi um case que o nosso professor trouxe, né? Tinha um paciente de toque que ele só queria ver a casa limpinha, arrumada, organizada, não sei o que e tal. Aí, ou seja, aí, aquilo, ela estava incomodada, por quê? Porque as pessoas não iam na casa dela. Ela afastava as pessoas, né? Porque ninguém quer ir na casa da pessoa. Porque você vai lá, ah, não mexe aqui. Ah, não faz isso. Aí, por exemplo, você tem filhos, né? Seus, os netos, vamos dizer assim, ah, a minha filha não traz os netos em casa. Aí, beleza. Aí, o que ele falou pra gente que ele fez, né? Ele fez um exercício seguinte. Imagina que você está no transe, né? Colocou em transe. Imagina que você está em casa, está tudo arrumadinho, a casa vazia. Essa sensação, silêncio, não tem ninguém. Aí agora, imagina outra situação. A casa está toda bagunçada, mas está cheio de criança, está cheio de vida, cheio de alegria. E aí você olha para aquilo tudo e você está feliz com aquilo daquele jeito. Você não precisa se preocupar que tudo isso você pode arrumar depois ou não. Talvez você não queira mais arrumar essas coisas, porque você prefira a desordem dentro a liberdade fazendo parte do caos e o caos fazendo parte de algo que você sente falta. E aí, tipo assim, isso vai lá no inconsciente. Ah, então imagina tudo arrumadinho então e não tem ninguém aí. E aí você aguça de novo. E aí imagina chegando mais gente, mais bagunça. Mas o seu coração, ao mesmo tempo em que você vê a bagunça, o seu coração começa a ter uma resposta positiva, dessa vibração que você está dizendo que não existe na sua vida. Mas ela agora existe, porque entre o caos tem o amor. Sem amor não existe caos, sem caos não existe amor. Um precisa do outro, né? Existe. E é assim. O mundo, né? O mundo, para existir o Eros, tem que existir o Thanos, né? O Thanos e o Eros. Então tem que ter essa conflito, essa briga. Vontade. É o Thanatos, né? O amor e o ódio. Então, por isso que existe essa relação muito próxima entre os dois, né? E é isso. Não existe bagunça se não existe os bagunceiros. Então é isso. Aí, só para resumir o caso, passaram-se, lógico, outras sessões e foram tratados outros casos e ela falou que, meu, a maior casa e a filha, né? Então não tem prazer, né? Não tem prazer maior do que os netos fazerem bagunça em casa. Ela se permitiu, né, e se curou. Lógico, também teve essa questão de tratar a fase que talvez tivesse acessado isso na infância. Legal? Eu peguei um paciente de toque um tempo atrás, só que se sabotou muito. Eu descobri a origem. Olha que loucura. Descobri a origem do toque dela. Só que aí, na hora de tratar, ela fugiu. Acontece isso, né?
A pessoa, ela... E olha que louco, sabe o que é que loucura? A mãe parece que era daquelas benzedeiras, tal, né? E ela era criança. E ela a mãe dela, a mãe dela, era uma cidade pequena, tá? E todo mundo que morria, a mãe tinha que ir lá fazer benzer a pessoa, né? Eu tava no leito de morte, e ela ia junto com a mãe. Só que aí ia, benzia, tal, e vai, lava a mão, tira a roupa, não sei o quê, não sei o quê. Aí, então tinha todo aquele cuidado na infância. E aí eu peguei isso, né? Porque o toque dela vinha dessa situação. Só que isso eu peguei na anamnese, né? Eu fiz a anamnese, eu fiz a primeira sessão, que eu faço uma sessão de criar as âncoras positivas, porque eu preciso criar as âncoras positivas para poder resgatar situações, né? Porque eu machuco, mas eu tenho que ter um equilíbrio para não dar muita dor e a pessoa entrar numa catarse muito pesada. E às vezes entra. E aí eu tenho as âncoras positivas. E aí eu fiz as âncoras positivas, ela falou que já estava se sentindo até melhor, tal. E aí veio a pandemia, veio um monte de coisa, aí ela, com esse toque dela de medo disso, aí foi pior, né? Aí ela se isolou. Mas esses tempos eu até falei com ela, tal, e tô para trabalhar com ela de novo. Ela falou que teve uma melhora até, mas ainda tem umas coisas, lógico, a gente não foi na raiz. E é isso, pessoal. Olha, eu falei que até as 8h30, fomos até as 15 para as 9, não tem jeito, né? Eu acho que é legal agregar o conteúdo, não só, lógico, da parte teórica, o legal é ter essa parte prática, né, para trazer, né? Isso que eu gosto, porque eu recordo e também me ajuda a melhorar também. Né? Legal? Beleza? Foi ótimo, mano. Obrigado aí, hein? Então é isso. Bom, Continuamos na quarta que vem, então. quarta que vem a gente vai para os próximos 3 tópicos das fases aí da infância. Beleza? Foi bom estar com vocês. Beleza. Eu gravei aqui e depois eu disponibilizo para o pessoal lá. Por mais que estejamos só nós 3 aqui, vamos botar para o povo, vamos ver se eles se interessam, né? O povo dispersou bastante, né? Mas estamos aí. Tamo nós aí. Estamos nós, né? Estamos na atividade, estamos trocando essas experiências, essas figurinhas. Beleza? É. Então nos Então vemos. tá. Valeu, gente. Um abraço aí, Egli. Valeu. Até mais.